Graça e paz. Hoje é segunda-feira, dia 17, né? Começamos uma semana ontem. Graças a Deus estamos vencendo a semana com toda essa nosso país em rebuliço. Nós estamos iniciando uma semana debaixo da graça do Senhor Deus, debaixo do cuidado dele. Nenhuma batalha espiritual nós precisamos ser cuidados pelo Senhor. A gente precisa orar. A gente precisa guerrear. E você que é filho não precisa ter medo de guerra. Porque para você ter vitória, você precisa passar por lutas e por batalhas. E eu tô falando com você. Mateus 7, de 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á. Depois ele diz, ou batei e abrir-se-lhe-á. Buscai e achareis. Aí ele diz, ora... Qual dentre vós é o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Estamos falando da oração, porque a maneira que você tem de falar com Deus é através da oração. Não tem outra maneira para você falar com Deus. Através da oração, você fala com Ele. Eu falei que a oração às vezes é mal entendida. A oração deve ser a busca da vontade de Deus. Eu falei também que a oração deve ser uma espera no tempo de Deus. Que a oração deve ser a prova de fé do justo. Porque orar é esperar e viver pela fé e não por vista. Deus é nosso Pai e seu amor para conosco é imenso. Por isso João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, em hipótese alguma, ele agiria como é descrito nessa lição, né, de Jesus. Nem mesmo os homens mais perversos são capazes de darem voluntariamente aos seus filhos algo que lhes faça sofrer. Deus, que é amor, só nos dá o que nos é útil, o que nos é necessário e o que é bom. Esperando no Senhor Deus, nós ficamos cada dia e Ele vai nos abençoando através da oração, quando você clama, quando você pede. Jesus nos estimula a orar, nos estimula a buscar, nos estimula a confiar, né? E quando ele diz aqui, dar pedra no lugar de pão, é que na Palestina havia pedras que eram parecidas com pães usadas naquela ocasião. O formato, a cor da pedra, algumas pedras lembravam os pães. E talvez até fosse comum ter brincadeiras como a ilustrada pelo Senhor. Mas nenhum pai estaria, quando na hora da refeição, dando pedra para um filho, enganando o filho no horário da refeição. Serpente no lugar de peixe, mesmo havendo peixes com aparência de serpente, de cobra, vemos que Jesus falando de uma troca de produto que serviria até para matar uma criança. Quer dizer, as serpentes da região de Jesus eram venenosas e capazes de matar. Por isso Jesus está falando, qual pai teria coragem de dar uma serpente, uma cobra para o filho em lugar de alimento? Ele jamais, em lugar de peixe, né, de alimento. Jesus mostra que não podia isso acontecer, né? E se o pai faz isso para o filho, não tem coragem de fazer essas trocas, quanto mais nosso Pai que está no céu. Ele jamais vai fazer essas trocas conosco, né? Dar aquilo que nós não pedimos, que não podemos. Deus sempre vai dar grandes coisas para nós por causa do seu amor, né? Porque é dele dar. Não é que a gente é pidoncho, vive pedindo. Não, ele diz para pedir.
porque Ele é amor, Ele é misericordioso e Ele quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Meu abraço carinhoso para você que nesta manhã talvez esteja passando uma dificuldade. Que o Senhor ouça a sua oração, o seu clamor. Ó Deus, ouça a oração e o clamor dessa pessoa que está desesperada, precisando resolver uma questão, precisando de pão, não pão físico, mas espiritual, precisando de algo do Senhor. Abençoe essa pessoa e atenda a oração dela nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Creia, espere nele e o mais ele vai fazer. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.